Boa noite a todos. Agradeço o convite, a acolhida. Muito obrigada por nos receber, muito obrigada pelas palavras gentis. E hoje nós vamos dar início. Agradeço o Robson pelo convite. Eu sou importada de Goiás, eu acho que logo, logo vocês vão perceber pelo sotaque, né? A gente até tenta disfarçar. A gente pede 2 pastéis, um de queijo e um de carne. Então não tem jeito, o sotaque denuncia mesmo. Então nós iniciamos hoje a primeira fala com vocês sobre o projeto Abundância e Prosperidade. Eu sou Jaque Adorno, além do que tudo o que o Mário já falou de forma tão carinhosa, eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu trago na alma essa questão da poesia, essa questão da beleza. O meu trabalho está relacionado a isso. Hoje eu trabalho para uma das 100 maiores construtoras em Goiás, sendo que passo grande parte do meu tempo em São Paulo também. Então eu já tenho um caso de amor com São Paulo. Me apaixonei pela Liberdade. Foi o primeiro contato pessoalmente, porque eu conhecia de fotos, de imagem, mas que coisa linda. E como nada é por acaso, a base do meu trabalho, ela vem do lado oriental mesmo, desse lado de menos apego, de menos ter, de mais ser. Então hoje, embora eu trabalhe para uma construtora, embora eu conheça bem o lado do encantamento comercial, que é fazer um imóvel, quando eu faço um decorado, o objetivo é despertar o desejo e levar a uma compra. Então, eu sei bem como é que é isso, como é que a gente trabalha esse lado do desejo, como é que a gente desperta a vontade nas pessoas. E, por outro lado, eu sempre busquei também a essência, para que não fosse um trabalho vazio, que cada apartamento que eu entrego, que cada cliente que eu atendo, não seja um trabalho de vitrine. Eu lido principalmente com a vida, com os sonhos das pessoas. Mais do que o dinheiro, é o sonho. Contratar, muitas pessoas às vezes eles podem pagar, mas e o sonho? Como é que a gente lida com essa questão do sonho? Como é que são os nossos anseios? Então, eu, assim, feliz em todos os aspectos. Eu acordei hoje às 3 horas da manhã, peguei um voo às 5 horas da manhã para poder estar com vocês. Participei de uma reunião amanhã às 9. Eu já tenho uma reunião em Goiânia. Então, assim, é um privilégio mesmo. E para falar um pouquinho, eu achei super interessante que quando o Robson me propôs isso, eu falei, nossa, eu participei em 2015. Eu queria até falar um pouquinho da minha missão, que eu já falei com vocês. Eu sou terapeuta de ambientes também. O que faz uma terapeuta de ambientes? Às vezes as pessoas perguntam. Os ambientes adoecem, eles não só adoecem, como eles morrem, eles adoecem as pessoas, eles matam sonhos, matam desejos, estímulos. Então, os ambientes eles exercem uma influência muito grande sobre a vida das pessoas. E isso, quando eu falo ambientes, não é só a casa, é o ambiente em que você trabalha, é onde você passa grande parte do seu tempo. Então, esses ambientes, quanto mais estimulantes eles forem, melhor. Então, assim, eu tenho um curso que trata especificamente disso, mas é muito importante colocar a missão. Todos nós temos uma missão, e hoje eu conversava com o meu mentor, hoje pela manhã, e eu falei que uma das coisas mais difíceis foi colocar qual era a minha missão no mundo, porque todos nós temos uma missão, mas a gente tem tanta crença, a gente tem tanta coisa que a gente aprendeu que não é nossa, tanta bagagem que a gente carrega que não é nossa, que nos limita. Então a gente fica pensando, minha missão, parece tanta prepotência quando diz, eu vim ao mundo para inspirar pessoas. Meu Deus, essa é prepotente ao extremo, mas não é a missão. A minha missão é sim inspirar pessoas. Esse é o meu porquê de viver. Esse é o meu porquê que eu acordo de manhã, o porquê que eu desenvolvo o meu trabalho, o porquê que eu ministro cada palestra, o porquê que eu estou aqui com vocês. Então, o quanto mais vocês perguntarem o porquê de vocês na vida, mais fácil vai ser encontrar esse momento. Eu conversava com o Sérgio agora há pouco, e eu falei que eu me sinto muito abençoada, porque eu me considero uma pessoa próspera, eu me considero uma pessoa de sucesso, e eu faço o que eu amo. Olha que coisa gostosa, eu ainda recebo por isso. É muito bom. Quantas pessoas têm a oportunidade, às vezes, de fazer isso?
E todo mundo pode. Só depende da gente estar buscando o porquê da gente e se posicionar. Então, um dos objetivos desse projeto, Abundância e Prosperidade, é ensinar, orientar de que maneira vocês podem buscar esse caminho para, primeiramente, responder o porquê de vocês e depois buscar o como fazer e quando eu vou conseguir isso. E nunca é tarde, não. Eu conversava agora há pouco com o Sérgio, ele me falando a respeito de um sonho. Ele, mas eu acho que já passou da hora. Passou não. Todo dia, toda hora é hora de recomeçar, de ir em frente. Então, essa é a minha missão, esse é o meu propósito. E em 2015, no Rio de Janeiro, eu tive o prazer de participar durante 3 dias de uma experiência com o Tim Haver Eker. Quem é essa pessoa? Tim Haver é uma pessoa que, como todo empreendedor, tentou e quebrou por 1, 2, 3 vezes. Por quê? Porque faltava alguma coisa. Ele era empreendedor, ele tinha um sonho, ele tinha um desejo, mas faltava alguma coisa para poder obter o sucesso. Lógico que sucesso, tanto sucesso como prosperidade, como abundância, é algo muito pessoal. Cada um tem o seu balizador. Mas é um objetivo que a maioria das pessoas, se não todos, buscam. Então, ele, em um encontro com um amigo do pai dele, ele perguntou, ele falou, o que eu estou fazendo errado? Aí o amigo do pai dele falou, o que você está fazendo errado é a maneira como você pensa. Se você quer ser uma pessoa próspera, se você quer ser uma pessoa rica, você tem que pensar como uma pessoa rica. E é isso que, em um encontro no dia 29, a gente vai estar falando um pouco mais sobre como essas pessoas pensam. Mas isso fez muito sentido na minha vida, porque eu tive um encontro com uma pessoa que veio fortalecer algumas crenças do que eu já acreditava e veio também desconstruir uma série de coisas que eu também acreditava e que me faziam mal. Então, assim, a gente fala que esse encontro que nós vamos ter com vocês é também um encontro de desconstrução. Mais do que construir, nós vamos desconstruir. Lembra da bagagem que eu falei que a gente carrega um peso enorme, às vezes, que não nos pertence, e a gente passa a vida inteira arrastando essa mala, e a gente fica pensando, por que algumas pessoas nasceram e têm um sucesso, são ricas, e será que eu vou ser uma dessas que vou morrer tentando? Porque a gente já se joga logo na segunda categoria. E, ao invés de pensar, ele conseguiu, eu posso, a gente já pensa o contrário, eu vou morrer tentando e não vou conseguir. O que são isso? Isso são crenças limitantes que a gente aprendeu com os nossos pais, com os meios em que nós convivemos, com a cultura, os famosos ditos populares. Então começa aí a primeira crença limitante. Isso é algo que nos limita. Isso é uma verdade? Para quem? Para mim, ou eu repito isso porque eu passei a vida inteira ouvindo de alguém e eu continuo repetindo isso? Então, nesse processo de desconstrução, a gente vai mexer lá dentro mesmo. Quais são os nossos porquês? Quais são as nossas verdades? O princípio da dualidade. Tudo na vida exige compromisso. A gente, às vezes, esquece disso. A gente pensa muito na questão ganhar dinheiro, mas como é que a gente lida com o dinheiro? Como é que é a nossa responsabilidade com o dinheiro? Existem pessoas que, não sei se por sorte, por uma vontade muito grande, porque quando a gente tem uma vontade muito grande e foca naquilo, a gente cria um campo energético para começar a atrair coisas, para que essas coisas venham até a gente. E quando eu falo campo energético de atração, é importante dizer que não existe o bem ou o mal, não existe o certo ou o errado. De acordo com aquilo que eu penso, eu vou criando o meu campo magnético e vou atraindo. Quem só lê tragédia no jornal? Quem procura todas as coisas desagradáveis logo no início do seu dia? Como é que será o dia dessa pessoa no final do dia? Alguém tem uma sugestão para me dizer? Vai ser horrível, não vai? Então, assim, isso existe? Existe.
Mas que contribuição eu estou dando a partir do momento em que eu entro nesse campo energético que não é meu? Em que sentido isso melhora? Que sentido isso faz na minha vida? Então, somos nós que criamos a nossa vida. E existe o princípio da dualidade, sim. Dia, noite, quente, frio, dentro, fora. E por aí vai. Ônus, bônus, graça e responsabilidade. Quantas histórias a gente sabe de pessoas que ganharam fortunas, ou na loteria, ou em alguma transação comercial, e de repente essas pessoas perdem tudo. Qual é o X dessa questão? Perder tudo? Não, porque muitas perdem e reconquistam, outras não. Outras perdem e nesse momento em que houve essa perda, entre aspas, acabou o mundo dela. Qual que é a diferença? Alguém arriscaria me dizer qual que é a diferença dessa pessoa que ganhou, perdeu tudo e por uma, duas, três vezes reconstruiu e aquela que em uma única vez perdeu e acabou o mundo dela? O que torna uma pessoa diferente da outra? A persistência, os pensamentos, a confiança, o otimismo, a esperança, ou seja, o que a pessoa realmente tem de essência. Ela tem bagagem para poder reconstruir. Ela sabe, ela entende que a vida não é um golpe de sorte, que a vida não é um deixa a vida me levar. A vida é todo dia. A vida, a felicidade, a abundância, a prosperidade, ela começa todo dia quando a gente acorda de manhã e se predispõe a isso. Lembrando que a gente não é sozinho no mundo, nós interagimos com outras pessoas. Nós somos energia, nós doamos energia, nós recebemos energia. Para mim é lindo, vocês não sabem o quanto eu gosto de estar aqui e receber a energia de vocês. Isso me faz um bem enorme, porque ao mesmo tempo em que eu estou doando, eu estou recebendo. Então essa troca, ela é muito engrandecedora. Isso alimenta a minha missão de vida. Isso é importante. Que bom que vocês vieram, quanta gente. Obrigada de coração mesmo. Então isso é muito importante. Então é muito importante a gente saber da responsabilidade que a gente tem com o outro. É impossível eu ser feliz vendo o sofrimento do outro. De que maneira eu vou conseguir ser feliz? Então é importante a gente se preocupar, é importante a gente cuidar do outro. Quando eu digo cuidar, esse cuidado é o cuidado com a pessoa, é o cuidado com a mãe terra que nos abriga, é o cuidado com os animais, que foram os primeiros companheiros. Cada um tem uma função dentro dessa terra que nos acolhe, que nos abriga. Então é o respeito, é o cuidado, é que precisa que isso esteja presente. E uma das coisas que foi muito legal nessa vivência que eu fiz de 3 anos, foi justamente a questão da forma como a gente se relaciona com o dinheiro. A gente só pensa em ganhar, 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 principalmente isso no Brasil mesmo, falando de nós brasileiros. A gente quantifica os ganhos da gente por mês. O quanto eu ganho por mês? Aí eu já vou dar uma dica de como as pessoas ricas pensam. Elas não pensam o quanto elas ganham por mês. Elas pensam o quanto elas ganham em um ano. E isso dá uma tranquilidade muito grande, porque isso não vai me frustrar se 1, 2, 3, 4 meses forem não tão satisfatórios. Eu sei que eu tenho outros 8 meses para poder estar recuperando. Então, é sempre importante isso, a gente ter esse carinho com a gente mesmo. Então, quando eu passo a enxergar isso de uma outra forma, quando eu tenho esse cuidado comigo, isso vai aumentando a minha prosperidade. Por quê? Porque isso está mudando a minha mentalidade, entendeu? Então, assim, ele ensina uma coisa muito legal que a gente vai passar depois para vocês, inclusive, dos 100% dos meus ganhos, ele vai falando 5% eu devo destinar a isso, 30% para isso. Então, isso me ajudou muito, porque eu também tinha porque a gente não foi educado para poder cuidar do nosso dinheiro. A gente foi educado, criado para poder pagar contas.
A nossa preocupação é pagar a conta e o nosso alívio é quando chega no final do mês, ufa, dei conta de pagar todas as minhas contas. Então, essa é a nossa preocupação. Nós não fomos educados para poder fazer o dinheiro trabalhar para nós. Nós fomos educados a trabalhar pelo dinheiro. E isso, tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer. O que vale o dinheiro? A quantidade de vida que eu entrego para ele. Quando vocês passarem a analisar isso, vocês vão enxergar o valor do dinheiro de uma outra forma. O quanto de vida eu entrego todo dia, o quanto eu fico distante das pessoas que eu amo, o quanto eu me distancio dos meus sonhos para poder estar pagando as minhas contas. Que contas são essas? Eu poderia diminuir essas contas? Eu poderia viver sem essas contas? Quando eu digo para vocês que eu precisei me aprimorar muito como ser humano mesmo, porque se o meu trabalho ele incentiva o consumo, por outro lado, esse deve ser um consumo responsável. Então, cada vez mais eu parto para isso. Eu pratico o princípio de que menos é mais, em todos os sentidos. Quanto menos objetos você tiver em casa para tomar conta, nós que somos mulheres, que sabemos o quanto que a gente gosta de tudo organizado, limpinho, quanto tempo a gente entrega de vida todo dia cuidando dessa casa? Eu poderia estar viajando, eu poderia estar passeando. Então, é sempre o princípio da dualidade, menos e mais. Então, quanto menos objetos eu tiver, mais tempo vai me sobrar para fazer aquilo que realmente importa. Porque a gente é energia, e em um determinado momento nós vamos partir, e o que nós vamos levar? Tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente viveu. Uma das queixas mais comuns, isso eu aprendi até com o Roberto Chiniachik, que é um dos meus mentores, e ele médico, enquanto exercia a profissão de médico, ele trabalhava em um hospital de doentes terminais. E ele falava que 95% das queixas era o que eu deixei de viver. Por que eu não vivi? Só que já era um doente terminal. Então, assim, a gente tem tempo, e todo dia é tempo de recomeçar. Então, essa questão da responsabilidade que nós temos, quando nós temos a consciência de que nós ganhamos o dinheiro, mas que nós temos uma responsabilidade com esse dinheiro, aí vem uma outra crença limitante: dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade. Não, eu acredito que o dinheiro até manda buscar a felicidade de vez em quando. Porque é bom você ter dinheiro. Uma pessoa que está distante, você pode comprar uma passagem para que essa pessoa venha ficar com você. Então, não é a questão do ter, é o uso. Como é que eu uso isso em meu benefício e em benefício dos outros? Então, falando do princípio da dualidade, enriquecer. O que é enriquecer? Enriquecer não significa só a aquisição de bens materiais. Até porque vocês vão perceber, depois de um tempo que vocês começarem a mudar a mentalidade de vocês, a maneira como vocês se relacionam com o dinheiro, vocês vão saber que vocês também vão ter o balizador de vocês. Para alguns, eles vão quantificar. Quanto eu quero ganhar por ano? Lembra que eu falei, nós vamos esquecer a primeira coisa, essa questão do quanto eu ganho por mês. Quanto eu quero ganhar por ano? Alguns vão falar, eu quero ganhar 100 mil por ano. 100 mil, de repente, para alguns é muito. Outros, ele já está tão acostumado com os 100 mil que ele ganha todos os meses, que ele vai querer alguns milhões. Isso é particular de cada um. O princípio de riqueza e abundância, ele é muito individual. Ele é de acordo com aquilo que você traz de importante para você, aquilo que você quer. Então, se trata principalmente da pessoa que você se torna quando você mergulha nesse processo. A gente sempre costuma dizer no processo de coaching que o que vale não é a chegada, é a jornada. É o que eu vivo no meio do caminho, é as pessoas que eu encontro, as pessoas que eu conheço. Quando eu chegar, às vezes nem vai ser tão divertido. Eu vou perceber que divertido foi o momento e eu vou querer começar uma nova jornada. Então é isso, quando a gente inicia esse processo, que é um processo, é uma sistematização, é um planejamento, eu acredito que da forma como a maioria das 3.000 pessoas que passaram por essa vivência
a gente esperava que fosse passada uma fórmula mágica. Nossa, inclusive foi motivo de piada. Eu me lembro que no programa da Ana Maria, inclusive, ela, nossa, agora tem curso para ficar milionário, tipo assim, com um debochezinho e tal. E a gente esperava, nossa, agora eu vou adquirir, eu estou pronta para ser rica. Mas é exatamente isso, eu estou pronta, eu me preparei para receber, eu aceito, eu agradeço e é de bom grado. Entendeu? Então é isso, é a pessoa que a gente se torna durante esse processo. A gente passa a tomar consciência de algumas coisas que estão adormecidas dentro da gente, que inquieta, que incomoda, e a gente fica pensando só no fracasso, no fracasso, no fracasso, ou seja, só no efeito, no efeito. Mas qual é a causa? O que eu tenho por trás disso? Como é que eu posso estar me curando de mim mesma? Então é isso que a gente vai estar com vocês, para poder passar essa mensagem. E lembre-se sempre, tudo é resultado. Tudo é resultado. Dinheiro é resultado. Saúde é resultado. Riqueza é resultado. A doença é resultado. O meu sobrepeso é resultado. Eu amo os chocolates, eu particularmente, eu digo de carteirinha, eu amo chocolate. E eu vivo acima do meu peso. Eu tenho uma causa e um efeito que eu tenho que lidar com isso. Mas, assim, de repente, isso não é o mais importante para mim. Eu estou além do meu peso mesmo, mas eu sou tão feliz, eu vou ficar me apegando a uma coisa para poder ficar me martirizando, esquecendo todas as coisas maravilhosas que eu tenho. Não, é preciso a gente ter carinho com a gente, amar primeiro a gente. Como é que a gente quer ser amado se a gente não se ama? Então é isso. É um processo de fazer as pazes, de encontrar um caminho e de prosperar e encontrar a riqueza de acordo com o desejo de cada um. A gente costuma sempre fazer uma declaração. Já estou encerrando a minha participação. E eu gostaria de uma declaração. O que é uma declaração? Uma declaração é uma afirmação positiva que a gente faz. Acho que todo mundo sabe o que é uma afirmação positiva. Mas quando eu digo que eu vou fazer uma declaração, eu comunico isso com toda a força do meu ser, com tudo que eu tenho na alma, e eu propago ao universo que eu declaro que eu quero isso, que eu me sinto merecedora, e isso vai não só para o universo, como para o meu subconsciente também. Então, eu queria agora, nesse momento, vamos primeiro fazer uma afirmação positiva. Todo mundo comigo. O meu mundo interior... Faça uma declaração disso agora, vai. Não, vocês podem mais. Não convenceu o universo, não convenceu o subconsciente. Vamos lá? Vou fazer. Nossa, melhorou muito. Vamos de novo? O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. O que a gente veio buscar? Uma mente milionária. Então, vamos fazer a nossa declaração? Eu tenho uma mente milionária. Minha gratidão a cada um de vocês. Está aqui o meu WhatsApp. Gratidão.